Esse é o Cast Sim, o podcast de carreiras da Super Sim. Fala pessoal, muito prazer, eu sou o Ander, People Team Leader aqui na Super Sim. Sejam bem-vindos, está começando mais um Cast Sim. Para quem está ouvindo pela primeira vez, nosso objetivo é contar um pouco sobre a carreira dos Super Heroes, a galera que trabalha com a gente e ajudar outras pessoas a desenvolver suas próprias carreiras. E hoje a gente está virando a mesa aqui, a apresentadora virou entrevistada, a nossa convidada é a Carol Volpato e ela vai falar com a gente sobre planejamento de carreira. Nos episódios anteriores, a gente já falou de carreira em tech, em produto e dados, e agora a gente vai falar de planejamento de carreira no geral. Carol, começa aí se apresentando e contando para a galera um pouquinho mais de você. Bom, galera, antes de mais nada, queria agradecer o convite. Diferente estar do outro lado da cadeira agora como entrevistada e não entrevistadora, mas vamos lá. Então, acho que primeiro, contando um pouquinho da minha trajetória, ela começa de uma forma muito diferente. Para quem não sabe, eu fiz faculdade de Química, venho do interior, fui criada no interior, fiz faculdade no interior, uma coisa totalmente diferente do que eu faço hoje, do que eu fiz a minha carreira inteira. Mas mesmo tendo feito Química, eu sempre soube que não era isso que eu queria para minha vida. Isso foi muito mais uma decisão dos meus pais do que parecia uma profissão que fazia sentido na época. Tive sorte na faculdade de ingressar na empresa Júnior, que também me ajudou muito a entender o mercado de trabalho, como ele funcionava e as possibilidades que eu tinha. E em 2016 eu encontrei um cara tão maluco quanto eu, que era o Fernando, CEO da primeira empresa que eu trabalhei. E eu conheci ele num evento que ele estava lá contando sobre o mercado de startup, como funcionava. E, bom, eu vindo do interior tinha zero conhecimento sobre esse mercado e achei sensacional quando ele estava contando. E quando ele acabou a palestra dele, eu saí correndo atrás dele pelo evento, parei ele no meio do caminho, falei, Fernando, eu não sou maluca, meu nome é Carol, faço Química, eu odeio meu curso, não é isso que eu quero para minha vida, eu só preciso de uma oportunidade. E ele me deu uma oportunidade, foi aí que eu ingressei no mercado de startup, e ingressei na área de marketing para fazer uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha visto ou conhecido, e super técnico, que era trabalhar com SEO. E, enfim, comecei trabalhando com SEO, entrei para fazer revisão de texto, para saber se estava de acordo com o que o Google pedia, e lá dentro eu fui crescendo, fui indo para outras frentes de marketing, até chegar a ser gestora da área. Passei por outras áreas também, comercial, CS, e, enfim, uma lista gigantesca. Mas onde eu consolidei minha carreira mesmo foi na área de People, onde lá mesmo eu tive a oportunidade de montar a primeira área de People, que não existia até então, montar todos os processos e começar essa estruturação. E me identifiquei mais, acho que ali eu encontrei um pouco melhor o que eu queria como carreira. De lá para a Super Sim também tive esse desafio de montar uma área de People do zero, de começar a estruturar as coisas onde não existia. E, enfim, acho que isso é um super resumo da história, eu vou contando mais ao longo da entrevista aqui, mas acho que essa é um pouco da trajetória e foi o que me trouxe até aqui como Chief of Staff hoje. Dá para ver aí, já dá para ter uma pista, né, de como você chegou aí ao cargo de Chief of Staff no Super Sim, mas eu queria ouvir de você aí um pouquinho mais sobre essa trajetória. Boa, acho que falando de Chief of Staff especificamente, né, até para quem não conhece, nunca ouviu falar dessa carreira, ela é uma carreira normalmente que é um braço direito de um C-Level, né? Pode ser o braço direito do CEO, do CTO, enfim, cada C-Level pode ter seu próprio Chief of Staff. E a ideia é que essa pessoa ela consiga ajudar esse C-Level nas tarefas do dia a dia, porque normalmente são muitas coisas para fazer, você tem muita coisa para olhar, muitos projetos para tocar, e essa pessoa vira uma extensão mesmo do C-Level na execução. E aqui na Super Sim especificamente, eu acho que o que me possibilitou chegar nessa cadeira foi conhecimento de negócio. E não do negócio específico da Super Sim, mas entender que você precisa conhecer o negócio de onde você está. Eu acho que vem muito da bagagem que eu tenho de ter passado por diversas áreas na outra empresa onde eu estava. Quando você trabalha no marketing, no comercial, na frente de atendimento ao cliente, na operação, você começa a entender a importância do negócio, o que ele significa, como esse negócio é desdobrado dentro de cada uma das áreas. Então, acho que eu sempre digo que eu nunca fui uma pessoa de people, naturalmente de people, né? Com o pensamento de uma pessoa de people. Eu venho de uma carreira onde sempre eu fui colocada para pensar no negócio.
E isso foi muito importante para mim, para que em People também trouxesse esse viés de uma área de pessoas pensando no negócio, e o que nunca me distanciou, né, do conceito, do que a empresa precisava fazer. Então, aqui na Supersim também, desde o primeiro dia, sempre tive envolvida na parte estratégica, no que o negócio queria ser, para onde o negócio precisava ir, como a gente construía áreas que iam de acordo com isso, de acordo com esse objetivo, e essa visão como um todo, essa visão macro de áreas e de negócio, me possibilitou estar nessa cadeira hoje. Facilitou esse processo, na verdade, né? De poder estar ali entendendo as coisas, entender o que faz sentido e como tomar as decisões. Então, acho que foi muito pautado em como eu fui construindo essa carreira passo a passo. E você sempre soube que era isso que você queria ou você mudou de ideia em algum momento? Na verdade, até hoje eu não sei o que eu quero. Acho que essa é a realidade, assim. É... Eu lembro até de uma conversa que eu tive com meu primeiro chefe, né? Logo no começo que eu entrei, eu tinha muita ansiedade, assim, em descobrir rápido o que eu queria ser e o que eu fazia para chegar lá. E eu lembro, acho que com uns 2 meses que eu estava na empresa, eu chamei ele para almoçar, falei, cara, me explica, assim, quais são as minhas possibilidades, para onde eu posso ir e o que eu tenho que fazer para chegar nesse ponto. E aí ele me provocou uma reflexão muito boa que eu trago até hoje na minha vida, que é você tem que fazer escolhas do que você se enxerga como profissional e da onde você quer chegar, antes de mais nada. Então, sempre quando a gente fala em carreira, existe sempre a carreira de especialista e a carreira de generalista. Aqui eu não estou nem entrando no mérito de gestão ou não gestão, tô falando de forma macro, assim. Você quer ser especialista num assunto ou você quer ser generalista e saber de vários assuntos? E ele me provocou que essa era a primeira reflexão que eu tinha que fazer. E que, para mim, né, o que ele via no meu perfil é que ser uma especialista me traria mais frustração do que, enfim, realização. Então, eu poderia ser uma especialista de SEO. E provavelmente hoje eu seria uma gerente de SEO, ou uma head de SEO, whatever, né? Mas estaria dentro, ou uma especialista mesmo, estaria dentro dessa carreira. Mas eu não seria feliz se eu ficasse 6, 7, 10, 20 anos trabalhando com uma única frente. E ali foi onde eu decidi que, na verdade, eu queria ser generalista. Eu queria saber um pouquinho de cada coisa, e essas coisas, elas trariam possibilidades diferentes para mim. Então, assim, sempre quis ser chief of staff? Não. Na verdade, eu nunca nem tinha pensado nisso até ser provocada aqui na Supersim sobre essa posição. É isso que eu quero para minha vida? Não sei. Eu acho que ter sido generalista, ter me formado dessa forma, nunca vai limitar a minha possibilidade de escolha. Talvez daqui a 2 anos, 3 anos eu vire PM, ou eu, sei lá, mude para tecnologia. Enfim, acho que o caminho ele não é esse o final, ele é só mais uma parte do caminho da jornada de milhões de possibilidades que existem aí no mercado profissional. Legal, mas eu imagino que nesse almoço deve ter explodido a sua mente aí, pensando como se organizar, né? Você usou algum método, ferramenta para se planejar? Sim, inclusive, curioso essa pergunta, porque tem até uma. Na época que eu tive essa conversa com ele, primeiro foi essa conversa de reflexão, né? Seria especialista ou generalista e para onde eu ia, e ele mesmo me ensinou uma ferramenta que eu uso até hoje. E na época a ferramenta foi tão boa, na verdade, que tem até uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre isso, sobre essa ferramenta que eu utilizei e que outros jovens estavam utilizando em 2000, né, bola ali, 2016, sei lá que ano que era. Mas basicamente como é que ela funciona, tá? Ela funciona tanto para especialistas ou generalistas, de ambas as formas, mas ela é uma ferramenta pautada em como você consegue focar exatamente para onde você quer ir no curto prazo. Uma planilha no Excel, literalmente abrir no Excel, e na primeira coluna coloca tudo que você quer aprender, né? Tipo, para onde eu quero ir agora no curto prazo, o que eu preciso aprender para conseguir chegar lá. E é listar assuntos mesmo. Acho que exemplo daquela época que era SEO. Eu precisava me desenvolver naquele momento em SEO. Então, era uma lista de, cara, eu preciso aprender quais são as regras do Google, preciso aprender produção de conteúdo, enfim, você vai listando quais são os assuntos. Depois de listar todos os assuntos, assim, céu é o limite, coloca tudo que é importante, você começa na coluna do lado a priorizar o quanto aquilo vai ser importante no curto prazo e o quanto aquilo é mais importante no longo prazo. Você coloca numa lista de prioridades mesmo, onde o curto prazo
é melhor do que o longo prazo. Depois você começa, numa coluna do lado, a priorizar qual é o esforço daquilo. Então, esse daqui é importante para o curto prazo, mas eu vou demorar 3 meses para aprender. E a outra coisa é importante para o curto prazo, mas eu demoro 1 semana para aprender. Então, você coloca o esforço em volta daquele conhecimento, de adquirir aquele conhecimento, e com base nesses 2 scores aí, você cria qual é a tua ordem de priorização de fato, em focar nos seus estudos, em focar no seu desenvolvimento, para você conseguir chegar lá. Essa ferramenta eu uso para tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Então, todos os cargos que eu tive, para onde eu fui, eu sempre começava por isso, a entender para onde eu preciso ir, o que eu preciso desenvolver e qual vai ser minha ordem de prioridade dentro desse desenvolvimento. Não sei se deu para entender aí a ferramenta. Eu acho que deu para entender, inclusive a gente pode até compartilhar o link depois de um modelo, né? Mas, assim, se fosse para dizer quais são os itens que não podem faltar para um bom planejamento, o que você falaria? Eu acho que, em geral, esses itens eles mudam muito de acordo com o cenário da empresa. Então, acho que, na verdade, o ponto inicial é você entender em que estágio a sua empresa está. E o que é a necessidade da sua empresa para aquela posição, para aquilo que você quer se desenvolver, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para a SuperSim, eu sempre começo essa reflexão pensando qual é o momento agora da SuperSim e no que vai ser mais útil. E essas coisas, elas não podem faltar na hora do planejamento, porque você está se desenvolvendo para você, como profissional, mas você também está se desenvolvendo para crescer no lugar onde você está e para entregar valor no lugar onde você está. Então, acho que não tem uma coisa, um item padrão para todo mundo. Acho que a primeira coisa a se pensar é, cara, o que a empresa precisa e como eu consigo me desenvolver nesse aspecto para entregar mais valor para a empresa. Boa. E você que já fez diversas coisas, áreas diferentes, você acredita que existe alguma característica em comum que todo mundo precisa desenvolver, independente da área de atuação? Sim, acho que a primeira coisa é entendimento do negócio. Eu vejo muitos profissionais frustrados na carreira porque não conseguem se desenvolver, se destacar ou crescer. E muitas vezes o que eu identifiquei como ponto principal é que essas pessoas elas não conseguiam entender qual era o negócio do lugar onde elas estavam e, dito isso, como que elas desdobravam essa necessidade do negócio para o que elas faziam. Então, é muito fácil você se perder nesse aspecto, né? Se você... Vou pegar o exemplo de SEO, que é de onde eu vim. Se você for um profissional racional e técnico em SEO, que entra lá e fala, cara, eu tenho que fazer SEO, a palavra-chave é essa, eu vou trabalhar dessa forma, e acabou, e não tô nem aí para o negócio como ele se desdobra, você vai ser um profissional mediano, você vai fazer bem, vai chegar nos resultados, nas métricas que você precisa chegar, mas você vai ser mais um profissional. Agora, se você entende o negócio, a necessidade do negócio, para onde o negócio precisa ir, o seu planejamento pode ser totalmente diferente, a sua execução pode ser totalmente diferente e entregando muito mais valor. Então, acho que a primeira característica importante é querer entender do negócio, queira falar com as pessoas que estão tocando o negócio, entender o que está passando na cabeça delas e qual o objetivo delas e aonde elas querem chegar. E eu acho que o segundo aspecto muito importante para qualquer pessoa é saber se comunicar. Saber se comunicar internamente com as pessoas, com gestores, com analistas, com estagiários, independente de qual seja a função, mas saber conversar, saber escutar, saber opinar, dar a sua opinião, querer fazer parte, conseguir ter uma comunicação boa, uma comunicação que não seja agressiva. Tudo isso faz com que a percepção que as pessoas tenham de você como profissional e as portas que essas pessoas vão abrir também para você sejam muito melhores. Então, acho que essas 2 coisas, inclusive, foram as coisas que sempre me ajudaram a chegar onde eu queria chegar. Massa. Dá para ver, então, que você precisa desenvolver a comunicação, se você não focar nisso, isso é um possível sabotador aí do seu planejamento, e entender do negócio, também é outro sabotador. Você acrescentaria mais algum possível sabotador, alguma possível dificuldade que pode sabotar um planejamento? Acho que a gente mesmo, né? As próprias pessoas, assim. Eu acho que quando a gente fala de sabotar o planejamento, a gente tem esse ponto do não colocar as coisas certas, né? Ou não desenvolver as coisas certas que precisam ser desenvolvidas,
mas tem muito do nosso lado também da gente não se sabotar. É muito fácil, a gente está agora em ano novo, né? Para quem está ouvindo a gente exatamente agora, estamos no dia 9, estamos chegando no ano novo, resoluções novas, todo mundo faz aquela listinha de coisas que quer completar nesse ano que está vindo. E o mais comum, que todo mundo já está acostumado, é que a gente não completa nem metade dessa lista. E isso porque a gente planeja também de forma muito, né, ambiciosa, tipo, quero perder 10 quilos e fazer uma trilha de 40 quilômetros e correr uma maratona, e tipo, você quer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, e você não prioriza elas, e aí você acaba desistindo porque você se frustra, porque você não consegue chegar na primeira, e aí vira uma bola de neve. E você se auto-sabota, porque aí você desiste da lista inteira. Então, acho que o maior sabotador de um planejamento é a gente. Tipo, quando for planejar, primeiro, planeja de forma sucinta, prioriza, entende, faz kick wins, tipo, coloca, cara, qual vai ser a minha primeira vitória, em quanto tempo eu chego nela. E outro ponto importante é não desistir. Vai ter dia que a gente vai estar cansado, a gente vai colocar lá, quero aprender inglês em 6 meses, inglês é importante para minha carreira. E aí chega um dia você está cansado, aí você não faz, aí no dia seguinte você se frustra porque você não fez o anterior, você não faz de novo, e você vira uma bola de neve e desiste. Então, entender os seus limites e não se sabotar desistindo porque você falhou um dia ou porque não deu certo alguma coisa que você colocou lá, é literalmente conseguir lidar com a aceitação da impermanência das coisas e falar, cara, às vezes não vai dar certo, às vezes vai dar, mas o que eu não posso é desistir. Eu não posso desistir do que eu planejei, eu tenho que conseguir chegar até o final daquilo. Talvez demore mais, talvez seja mais rápido, mas desistir não é uma possibilidade. Boa. E você teria feito alguma coisa diferente aí no seu planejamento? Chegando hoje aqui nesse exato momento, você olhando para trás, você mudaria algo? Eu acho que eu teria mais paciência se eu pudesse voltar no tempo, assim. Obviamente foi bom, né? Eu fiz, deu certo, consegui chegar onde eu tô hoje, mas ao mesmo tempo eu criei um método de planejamento muito agressivo. Eu sempre criei métodos muito agressivos de aprender muita coisa muito rápido e de me desenvolver muito rápido. E isso é bom, mas isso acaba consumindo muito da tua saúde mesmo. Então, eu tive momentos difíceis, né, de estar num ritmo muito acelerado e acabar ficando muito mal. E com o tempo, só que eu fui entendendo um pouco do limite do meu corpo. E hoje eu entendo a importância disso, a importância de ter um dia que você não faz nada, a importância disso não significar ociosidade, que você não é eficiente. Mas eu acho que isso é um recado mega importante para todo mundo que está planejando carreira, que quer migrar de carreira, ou que quer crescer na carreira que está hoje, é ter paciência, entender que as coisas, às vezes, elas vão durar mais tempo e que está tudo bem. E é importante você ter esse equilíbrio entre aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, e a importância de estar bem com isso, de estar calmo, de ter seus dias tranquilos, o seu lazer, para que as coisas funcionem. Sempre me falaram, minha vida inteira, que uma pessoa que é eficiente profissionalmente, né, que consegue trabalhar bem, que consegue entregar bastante resultado, que consegue estudar muito, ela também tem uma vida equilibrada pessoal. Ela faz exercício, ela lê, ela assiste série, e isso para mim nunca fez sentido, né? Quando eu era mais novinha, então, 19 anos, eu falava, claro que não, eu tenho que ocupar todo o meu tempo estudando e trabalhando, porque senão eu não vou crescer. E, obviamente, esse caminho também funciona, só que ele é mais desgastante. E hoje em dia eu entendo que quando eu faço exercício, eu consigo ser mais produtiva no trabalho, minha cabeça está mais fresca. Quando eu vou de skate, a minha cabeça para de pensar no trabalho, depois quando ela volta com ideias diferentes. E isso tem sido muito importante também, esse equilíbrio. Então, se eu soubesse essas coisas lá atrás, talvez eu teria um planejamento um pouco mais tranquilo, talvez me trouxesse até aqui, talvez trouxesse ainda mais longe, a gente nunca sabe, mas eu acho que teria sido mais calmo, a jornada teria sido mais tranquila. Acho que tudo depende do seu objetivo, né? Do que é importante para você. A gente está chegando ao final, Carol, e você já respondeu, já deu várias dicas valiosas para a galera, mas se você pudesse dar mais um conselho, assim, o caminho das pedras, para que as pessoas evitem cometer os mesmos erros que você possa ter cometido, o que você diria?
Acho que a primeira coisa é que façam um planejamento simples, não criem muita complexidade no planejamento, então não adianta fazer uma lista de 40 itens para ser cumprida em 3 meses. Pensem no tempo que tem disponível, em como vocês vão ocupar esse tempo. A simplicidade, às vezes, é melhor do que a complexidade. Estava falando isso hoje mais cedo. Fiquem calmos, assim, tentem equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Não adianta abrir mão da vida pessoal por muito tempo, porque isso faz mal também, e aí você acaba tendo que parar em algum momento para repensar o fluxo e o caminho. E se permitam, sabe? Eu acho que a gente vem de uma geração que as pessoas cobravam muito da gente muito cedo a saber onde a gente quer chegar. Então, e até hoje isso acontece, né? Com 19 anos, 17 anos, na verdade, você começa a perguntar qual faculdade você vai fazer. E ali parece uma pressão de você decidir quem você vai ser pro resto da sua vida. E eu aprendi a permitir a imprevisibilidade de novo. Então, se permitam. Agora eu quero ser tal coisa. Isso não é quem eu sou. Agora eu quero ser isso, eu vou em busca disso. E pode ser que daqui a 6 meses eu não queira mais ser isso. E tá tudo bem. E é só eu fazer uma nova lista, replanejar. E o caminho tá aí. A gente tem a vida inteira para conseguir fazer várias coisas diferentes. Acho que é isso. Boa, Carol. Muito obrigado pelo papo. Foi ótimo. Muito obrigado pela atenção que ouviu a gente até agora. Lembrando, quem quiser trabalhar com a gente tem vaga aberta e vamos deixar o link aqui na descrição. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal!